Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, a nossa aula número 11, o nosso objeto de conhecimento, esportes de marca, e o detalhamento, natação e suas modalidades, nado peito, nado costas, nado borboleta e nado crawl. E aí, estão curiosos para conhecer esse mundo da natação? Então vem comigo mergulhar nesse universo de informações que eu trouxe para vocês a respeito da natação. Vamos lá? Muito bem, eu já peço para vocês observarem aqui o nosso cenário. Não tem como a gente falar sobre natação, né? Sem ter aí uma piscina aos nossos olhos. Então, hoje vocês já viram que o nosso tema, o nosso conteúdo principal é a natação. E para que a natação aconteça, para que esse esporte exista, a gente precisa aí de uma habilidade, né? Ou de várias habilidades, será? É o que vocês irão descobrir no dia de hoje, tá certo? Então, para a gente competir aí nos esportes de natação, a gente precisa aprender a nadar. E nadar é o quê? É o ato de se locomover aí no meio aquático. Vou já trazer mais informações para vocês. Mas antes de falar especificamente sobre a natação, nós vamos ver, né, o que seria um esporte de marca. Por que a natação é um esporte de marca? Vamos ver agora. Observem aí. O esporte de marca é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos, ou seja, são aqueles esportes que para você ganhar você tem que atingir uma marca, ultrapassar essa marca, tá certo? E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês a patinação de velocidade, né, que está ali voltada para os Jogos Olímpicos de Inverno. Nós temos o atletismo, o remo, ciclismo, levantamento de peso e olha aí quem aparece também, a natação. Então, observando lá uma competição de natação, o que a gente sabe ali que o objetivo principal é o quê? Que esse nadador nade o mais rápido possível, ou seja, que ele atinja uma marca menor, né, que os seus adversários para que ele ganhe. Então, quanto em menos tempo ele nadar e chegar ali na ponta da piscina, melhor para ele. Ele é o vencedor, não é mesmo? Muito bem, agora que a gente já sabe por que a natação é um esporte de marca, vamos falar aí sobre essa habilidade de nadar. O que é nadar? Olha só, nadar é uma habilidade, como eu falei para vocês, né, em que o homem ou outros animais, eles vão se deslocar no meio líquido através de movimentos do corpo, né, o braço, a perna, juntamente com o quê? Com a respiração também. E esse nadar, ele pode ter ou não o auxílio de um objeto. Normalmente, quando a gente está aprendendo a nadar, o que acontece? A gente utiliza ali, né, o macarrão, que é o aquatubo, a gente utiliza uma pranchinha, que é para a gente fazer ali os educativos, tanto de perna quanto de braço, tá? Então, esse nadar ali no início, ele começa com auxílio. Depois, quando a gente já aprende mesmo a nadar de uma forma completa, a gente já não precisa de auxílio nenhum. E dependendo desse nadar também, ó, tem aqueles nados que é para explorar aí, o mundo submarino, o mundo aquático, e aí a gente precisa de uns implementos, como pé de pato, né? A gente precisa ali do óculos de proteção para os nossos olhos, dentre outros equipamentos, tá bom? Então, mais importante, anotem aí, que nadar é a capacidade do homem ou animais, né, de outros animais, de se deslocar no meio líquido, certo? Através do quê? Da propulsão, que é o quê? É o uso dos braços e pernas para empurrar a água, certo? Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, professora, tá, mas nadar é uma habilidade
de um tempo atrás, a gente começou agora, já dá para a gente responder isso aí sem nem pesquisar. A gente sabe que o ato de nadar, ele acompanha aí o ser humano desde lá do início da história. Já tem registros que lá na pré-história os homens já nadavam justamente pela questão de sobrevivência, mas não só por isso, né? Nós temos aí várias finalidades que nós utilizamos o nado. Vamos ver alguns deles? Então, olha só. O primeiro, desenvolvimento de habilidades motoras. Quando você está nadando, não é somente movimentação de braços e pernas. Vocês já pararam para observar quais são as valências que nós trabalhamos ali? As valências físicas? Vou citar alguns para vocês. Equilíbrio. Professora, equilíbrio, mas o equilíbrio não é só quando a gente está em pé, não, o equilíbrio na água também. Daqui a pouco vocês vão ter a possibilidade de conhecer aí os estilos de nado, vocês vão observar que dentro desses estilos a gente precisa manter o equilíbrio no nosso corpo, para que a gente não afunde e também para que a gente não saia tanto, né, para fora dali do meio aquático, tá bom? Além disso, também tem a questão da força, dos braços, das pernas, tá certo? Então, tudo isso é trabalhado dentro da natação. Uma outra finalidade que foi bastante utilizada na evolução aí da natação é o uso militar e tático. Então, lá na Grécia, né, os homens ali, para se manterem fortes, eles já utilizavam o nado para manter aí o seu corpo sempre saudável e forte, tá bom? Outra finalidade que a gente utiliza hoje também é para o salvamento e segurança, né? A gente sabe que o nado é uma habilidade de sobrevivência, principalmente aqui na nossa região. Se a gente vai para um balneário, se a gente vai tomar banho no igarapé, na cachoeira, a gente precisa aprender, saber nadar, né? Principalmente se você não tem aonde se segurar. Agora, lógico que é possível você usar uma boia, um colete aí, né, para manter a sua segurança, mas é importante que todos nós saibamos nadar, tá bom? Outra finalidade da natação é como atividade física. Hoje a gente tem aí várias possibilidades e a natação é uma delas, né? Para quem não gosta de musculação, pode nadar. Para quem não gosta de ginástica, pode nadar, entendeu? Então, a natação é uma das formas de você movimentar o seu corpo. Outra finalidade está voltada para o lazer e recreação, que é ali no seu tempo livre, né? Que você pode gastar fazendo aí essa atividade. E, por fim, nós temos como finalidade também o esporte e competição, que isso já é um pouco mais recente, digamos assim, tá? Então, a natação ela pode ser utilizada aí nessas várias finalidades. Continuando a falar sobre natação, eu quero contar para vocês um pouquinho da história da natação. Como eu falei, a natação não é algo que surgiu agora, né? Ela vem acompanhando aí a evolução do homem. Então, observem aí, o ato de nadar existe há milênios. O registro mais antigo sobre a natação remonta às pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás. Então, naquela época, o ser humano, né, o homem primitivo, ele já sentia essa necessidade de nadar para se manter o quê? Vivo, tá certo? Prosseguindo, a capacidade de nadar possibilitou avanços significativos relacionados à sobrevivência e ao desenvolvimento humano, como eu falei para vocês, tá? Também possibilitou superar obstáculos naturais, como rios e lagos, para obter alimentos ali através da pesca, né? E evitar afogamentos em situações de perigo, como quedas em rios. Como eu falei para vocês no início da aula, é super importante que a gente saiba nadar, principalmente aqui na nossa região, né? A gente sabe que o barco, a canoa, a voadeira é um dos nossos meios de transporte. Vai que acontece alguma coisa, se a gente não souber nadar, né? Aí a gente tem que arranjar aí outros artifícios para se manter vivo, que é no caso do uso aí dos coletes salva-vidas, tá bom? Muito bem.
Agora vamos ver um pouquinho de como a natação evoluiu em cada momento da história. Ali na Grécia Antiga, no Império Romano, vocês vão ver que lá na Idade Média, assim, ele deu uma caída ali no gosto da sociedade, vocês vão já entender por quê. Então, começando ali pela Grécia Antiga, a natação ela assumiu uma relação com a saúde e a educação. Então, os gregos, né, eles viam ali na natação uma forma de manter o corpo sempre saudável e de manter aí a educação do povo, da sociedade daquela época. Passando um pouco na história, a gente chega ali no Império Romano, onde a natação fazia parte do sistema de treinamento e condicionamento físico dos soldados. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão militar, da tática ali, para chegar e combater aí os adversários, né? Naquela época, então, eles já usavam a natação para treinar esses soldados. Passando um pouco mais na história, a gente chega lá na Idade Média. Na Idade Média, a natação perdeu força. Não só a natação, como todas as atividades físicas que envolviam a questão do corpo. Por quê? O catolicismo, naquela época, ganhou voz, né? Então, eles diziam que cultuar o corpo era pecado. Então, as pessoas passaram a deixar de lado essas práticas esportivas e começaram a cultuar mais essa questão da espiritualidade, né? De trabalhar o seu espírito, a sua fé. Então, acabou que deixou a natação, a dança e todos os outros esportes de lado. Não que passou a deixar de existir, não. Continuava existindo, mas num outro contexto, já não tinha mais essa questão de você fazer por saúde. Isso era visto como algo pecaminoso, tá bom? Prosseguindo, a gente chega lá no Renascimento. No Renascimento, a natação ela volta a ser estimulada e praticada. E aí a gente já começa a perceber o quê? Os estilos de natação, os estilos de nado que vocês vão ver já lá na frente, na nossa aula, tá bom? Prosseguindo um pouquinho sobre a história da natação, a gente chega lá nos Jogos Olímpicos. Vocês viram que o nado, a natação, ele é utilizado em vários contextos, mas no contexto olímpico, no contexto de competição, de esporte de alto rendimento, a natação ela só ganhou visibilidade nos Jogos Olímpicos lá da Era Moderna, em 1896, em Atenas, que foi aí que os atletas começaram a mostrar essa modalidade, né, e todas as suas habilidades relacionadas ao nado, tá certo? O primeiro campeão olímpico de natação foi o húngaro Alfred Arroz, nos 100 metros livres. Bem interessante, né? Então, não é tão distante assim essa questão da natação como um esporte olímpico, tá bom? Agora que a gente já conheceu um pouco dessa história da natação, eu quero trazer para vocês informações a respeito da natação esportiva. Vamos lá? Começando aí pela piscina olímpica. Observem aí o tamanho dessa piscina. Nós temos aí 50 metros por 25 metros de largura. É uma piscina muito grande que vai exigir aí uma grande preparação dos nossos atletas, tá bom? Então, a natação competitiva, ela pode ser disputada individualmente, né, ali nos estilos de nado, que vocês vão já conhecer, ou por equipes, que é a natação de revezamento. Os participantes competem em percursos e os que chegarem primeiro ou em melhor tempo serão os vencedores. Bem interessante, né? Falando um pouquinho mais sobre a natação esportiva, agora eu quero que vocês acompanhem uma animação que vocês vão ter aí grandes informações que eu tenho certeza que vocês não sabiam, mas agora vão aprender, tá bom? Então, vamos lá? Então, observem mais uma vez a nossa piscina. Nós temos aí uma piscina olímpica, né? Nós temos aí 50 metros de comprimento por 25 metros de largura e com 3 metros de profundidade, tá bom? Esse é o tamanho da piscina olímpica. Nessa piscina, nós temos aí os blocos de largada, que é da onde os nossos atletas eles saltam para dentro da piscina, né? Esse bloco de largada, ele tem o piso antiderrapante, que é justamente para que o nosso atleta não escorregue, tá bom? Uma outra informação interessante é que a água ela é mantida a 27 graus
E a divisão entre as raias evita a formação de marola. E aí nós temos 10 raias, mas só as 8 internas, né, são utilizadas, justamente para que o movimento dos atletas não atrapalhem um ao outro, tá bom? Além disso, nós temos aí as placas que são sensíveis, né, ao toque na cabeceira dessa cama, que é justamente da cama não, da piscina, desculpem. Mais uma vez, estão na cabeceira da piscina, que é justamente para quê? Para acusar a chegada e saída desse nosso atleta, tá certo? E como o equipamento pode ter falhas, o que eles fazem? Eles colocam aí em cada ponto os nossos juízes. Vocês sabiam que dentro de uma prova de atletismo tem aí a presença de 52 juízes? É muita gente para vistoriar, né, aí a prova de natação, certo? Então, mais uma vez, durante essa prova, nós temos 52 juízes que vão vistoriar saída e largada, né, os movimentos dos nossos atletas para ver se ele não vai invadir a raia do adversário, tá certo? Então, tudo isso é visto durante a prova. Muito bem. Continuando a falar sobre essa questão da natação, agora que vocês já conheceram aí algumas informações a respeito da piscina olímpica, nós vamos ver agora os estilos de nado. Professora, não existe apenas só um estilo de nado, não. Existem 4 estilos de nado que vocês irão conhecer agora. Vamos lá? Muito bem. O primeiro estilo de nado que eu venho trazendo para vocês é o nado crawl. O nado crawl é o nado que, né, a gente aprende, é o primeiro que a gente aprende. Ele é um nado mais rápido e o atleta ele vai se posicionar da seguinte forma. Olha só, ele se posiciona com o peito voltado para baixo, ou seja, para o fundo da piscina, que a gente chama também de decúbito ventral, tá bom? Em posição horizontal ao nível da água, executando movimentos circulares alternados com os braços em posição paralela ao corpo, como vocês estão vendo aí. Lembrando que as pernas também elas vão se movimentar, observem bem a animação, só que elas vão se movimentar de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? De forma alternada. Quando um dos braços está fora da água, o nadador pode virar a cabeça para respirar. Ou seja, quando a gente está nadando, não é que a gente vai prender a respiração até o final, não. A gente precisa, no nado crawl, tem um momento certo. É quando você levanta um dos braços. O lado que você levantou, você consegue fazer a respiração. Então, anotem aí os pontos principais do nado crawl. Ele é feito em decúbito ventral, nós temos aí o movimento alternado tanto do braço quanto das pernas, sendo que do braço nós temos movimentos circulares e das pernas nós temos movimentos de baixo para cima, certo? Ah, lembra que eu falei para vocês sobre o equilíbrio? Olha aí, ó, é justamente nesse momento que a gente trabalha não somente o equilíbrio, mas também a coordenação motora. É isso mesmo. Outro estilo de nado que eu quero apresentar para vocês é o nado costas. Esse nado ele é bem interessante. Se vocês observarem bem, ele parece muito com o nado crawl, mas tem uma diferença gigantesca, né? Se no nado crawl a gente faz em decúbito ventral, o nado costas nós fazemos aí em decúbito dorsal, ou seja, a nossa costa fica para o fundo da piscina e o nosso ventre, né, para o alto, tá certo? E aí nós temos o mesmo movimento, ó, o movimento dos braços de forma circular e alternada. E as pernas também de forma alternada, de cima para baixo ou de baixo para cima, né? E a gente percebe que nesse nado a gente tem uma facilidade para a respiração, né? Porque a nossa cabeça já está fora da água, certo? Prosseguindo, vamos ver aí o nado peito. Gente, esse nado,
ele é o mais lento dos 4 estilos. Ele é muito cheio de detalhes, observem aí. Tanto é que a gente trouxe aí 3 posições diferentes aí do corpo, né? Vocês conseguem ver o nado peito na forma lateral, vocês conseguem ver de cima, né? E vocês conseguem ver da parte de trás também do movimento das pernas, tá? Então, o nado peito, ele também é feito em decúbito ventral. Os movimentos de braçadas e pernadas têm que ser simultâneos para seus respectivos membros e a cabeça ela vai quebrar a superfície da água a cada ciclo de braçada e pernada. Então, observem que os braços eles fazem o mesmo movimento e as pernas também, né? Costumam dizer que o movimento das pernas é tipo como um sapinho quando está nadando. Certo? Então, mais uma vez, anotem aí, o nado peito é um dos estilos mais lentos, né? Ele é bem trabalhoso assim para ser aprendido, precisa de muitos educativos, tá? Exercícios educativos. Prosseguindo, nós vamos ver agora o nado borboleta, que também é um nado bem difícil, tá? Na verdade, de acordo aí com os estudiosos, ele é considerado o mais difícil de ser realizado por ser o mais pesado. Nesse nado, né, o que acontece? Ele vai exigir uma força para empurrar a água e, ao mesmo tempo, flexibilidade para enfrentar a resistência dela. Os braços eles devem ser levados juntos à frente por sobre a água e trazidos para trás, como vocês estão vendo aí na nossa animação. Esse é o movimento dos braços. Enquanto as pernas, elas vão realizar movimentos de cima para baixo simultaneamente, como se fosse uma cauda. Sabe a cauda da sereia? Observem aí como as pernas estão juntinhas, tá? Então, é bem diferente. Lembrem-se, o nado borboleta é o nado mais difícil de ser executado e de ser aprendido também. Você vai fazer aí vários movimentos simultâneos, certo? Muito bem, agora que vocês já conheceram os estilos de nado, vamos aí conhecer alguns atletas, né, que fizeram e fazem histórias dentro do universo da natação. E eu vou falar aqui sobre os nossos atletas brasileiros, começando ali pelo César Cielo. Tenho certeza que vocês conhecem, tá? O César Cielo é conhecido como raio ou torpedo. Por que será, hein? Ele é muito rápido. Ele conquistou a primeira medalha de ouro olímpica na natação masculina para o Brasil, lá nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Além disso, ele possui diversos títulos mundiais e é um dos nadadores mais rápidos da história nas provas de velocidade. Outro grande atleta da natação, e é brasileiro, é o Thiago Pereira. Ele é o recordista brasileiro de medalhas em Jogos Pan-Americanos, com um total impressionante de 23 medalhas. São muitas medalhas, né? Outro grande atleta é o Gustavo Borges. Ele conquistou 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de prata e 2 de bronze. Fez história, hein? Mas as mulheres também fizeram história. E eu quero contar para vocês agora a respeito da Maria Lenk. Ela é considerada uma das pioneiras da natação brasileira e uma verdadeira lenda do esporte. Ela foi a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos em 1932, em Los Angeles. Outra grande atleta é a Joana Maranhão. Ela conquistou medalhas em diversas competições internacionais, incluindo Jogos Pan-Americanos e Campeonatos Mundiais. Outra grande atleta é a Poliana Okimoto. Ela conquistou a primeira medalha de ouro olímpica na natação feminina para o Brasil, lá nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, na prova de 10 km, tá bom? Muito bem. Prosseguindo, nós falamos aí dos nossos atletas brasileiros, vamos para os nossos atletas aí que são conhecidos no mundo,
Quem nunca ouviu falar do Michael Phelps, hein? Tenho certeza que vocês conhecem. Ele é o maior atleta olímpico da história. Phelps colocou no pescoço 28 medalhas, sendo 23 de ouros, 3 de pratas e 2 de bronze, estando presente em 5 Olimpíadas, de Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e no Rio em 2016, que é onde ele fechou aí a sua carreira, né, onde ele se aposentou e arrastou um monte de medalha ainda, né? Já no grupo feminino, nós temos aí a Kate Ledecky, né, que ela é a primeira atleta a vencer 6 campeonatos mundiais consecutivos no mesmo evento. Bem interessante, né? Nós temos aí muitos atletas. E quem sabe você que está aí do outro lado, se investir também vira aí um grande nadador, certo? Agora que a gente já conheceu um pouquinho aí dos nossos atletas, eu quero falar para vocês a respeito dos benefícios da natação para a nossa saúde. Vamos lá? Muito bem. Primeiro, auxilia no controle do peso e na queima de calorias. Outro benefício é que durante a natação você vai exercitar o corpo sem impacto intenso sobre as articulações, ou seja, é uma ótima atividade, né, para você não sobrecarregar as articulações do joelho, né? Muito bem, prosseguindo, um outro benefício é a hipertrofia muscular. Além disso, vai melhorar a postura, vai melhorar a resistência cardiorrespiratória. Um outro grande benefício, muito utilizado também, importante nos dias de hoje, é o alívio do estresse e sintomas de ansiedade e depressão. Outro grande benefício é que durante ali o nosso exercício da natação, a gente vai trabalhar a questão da memória e da concentração, até porque quando você está nadando, o que exige? Exige foco, para você coordenar os movimentos, para você respirar, e se você estiver aprendendo aí os estilos, né, alguns dos estilos de nado, você precisa de uma atenção redobrada, porque vocês viram que cada um deles, né, cada estilo, vai exigir uma movimentação do corpo de forma diferenciada. Então, esses são apenas alguns dos benefícios da natação para a nossa saúde. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês dicas, né, caso vocês tenham se interessado depois dessa aula em praticar a natação, eu trouxe algumas dicas para vocês iniciarem essa prática, tá? Primeira dica, e muito importante, procure um local e um profissional habilitado, até porque, né, você vai ali para o meio aquático, então precisa de alguém que realmente saiba nadar. Já pensou? Alguém que não saiba nadar, te ensinar a nadar, é complicado, né? Se você se afogar, será que a pessoa vai ter condições de te ajudar? Então, tem que ser um profissional habilitado, que entenda e saiba o que está fazendo. Segunda dica, familiarize-se com a água. Nada de ver a água ali linda e maravilhosa, vou pular. Não, você precisa ter pelo menos aí uma base, né, de como ficar nesse meio aquático, tá? Outra dica, providencie os equipamentos básicos, como touca, roupa, óculos, assim como as outras modalidades esportivas, a natação também, seja ela como lazer, né, ela exige uma roupa diferenciada, até porque você vai estar ali no meio aquático, não pode ser uma roupa pesada, principalmente se você não sabe nadar. Tem que aprender a técnica primeiro. Outra dica, pratique regularmente, porque só praticando você vai conseguir aperfeiçoar o movimento de cada estilo e aprender de forma segura, né, o ato de nadar, tá bom? E a última dica é respeite a sua evolução. Nada de ficar se comparando com o outro. Ah, meu coleguinha começou a nadar mais rápido que eu. Não. Cada um aí tem o seu processo e o seu tempo para aprender cada um dos movimentos, certo?
Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho a respeito da natação. Nós vimos um pouco ali do seu conceito, da sua história, conhecemos aí os 4 estilos de nado, vimos aí a história de vida de alguns atletas. Por fim, estudamos os benefícios e trouxe para vocês algumas dicas para adentrar, para mergulhar nesse mundo da natação, certo? Então a gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.